Contratos de locação em shopping center e sua atipicidade. Caroline Vitali Pres. Felipe Cunha de Almeida. Introdução. Ao se pensar em contratos, pode ser verificado que se trata de um negócio jurídico em que envolve, no mínimo, duas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Dentro dos contratos, há um em particular, que é o foco deste artigo, chamado de contrato de locação em shopping center e que, na prática, apresenta certas particularidades e problemas. Pelo fato de o shopping center se tratar de um grande centro comercial, que atrai os consumidores, por reunir em um só local, amplo estacionamento, lazer, alimentação e várias opções para o comércio, com horário de funcionamento diferenciado e maior segurança, os locadores, proprietários desses empreendimentos, acabam criando várias regras peculiares, que trazem muita divergência de entendimento e descontentamento para os lojistas. Sendo assim, a presente pesquisa tem como abordagem as noções gerais sobre os contratos de locação, verificando seu conceito, legislação aplicável e suas características, juntamente com a análise dos princípios da autonomia da vontade, o equilíbrio contratual e a função social dos contratos, bem como é dedicada ao estudo conceitual dos contratos de locação em shopping center e das cláusulas atípicas existentes. 2. Contratos de locação. O contrato de locação advém da locação de coisas, que consiste em um acordo bilateral de prestações recíprocas, segundo o qual uma das partes concede coisa não fungível à outra, para uso temporário, mediante remuneração. Segundo o art. 565 do Código Civil, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Brasil, 2019, a. Os contratos de locação foram disciplinados pelo direito romano, em 3 modalidades, conforme nos mostra Venosa, in verbis. O direito romano conhecia 3 modalidades de locação. A locatio conductionerum, locação de coisas, pela qual o locador cede ao locatário o uso de um bem mediante soma em dinheiro, a locatio conduction operarum, locação de serviços, pela qual um sujeito se comprometia a prestar serviços para outro, mediante certo pagamento, e a locatio conduction operis, locação de obra ou empreitada, pela qual um sujeito encomendava a outro a execução de uma obra mediante pagamento de um preço. 2013, p. 137. O contrato é um acordo de vontades que cria obrigações para os contratantes, contudo, deve haver a participação de pelo menos 2 partes para que o pactuado seja cumprido. De um lado, o locador, proprietário do bem móvel ou imóvel dado em locação, e de outro, o locatário, pessoa que irá utilizá-lo, mediante remuneração. Quanto à classificação dos contratos de locação, Rodrigues nos mostra que trata-se de contrato bilateral, oneroso, consensual, comutativo e não solene. Bilateral, porque envolve prestações recíprocas de cada uma das partes. Oneroso, dado seu propósito especulativo. Consensual, porque independe da entrega da coisa para o seu aperfeiçoamento, opondo-se, assim, aos contratos reais, em que a tradição é elemento constitutivo do contrato. Comutativo, porque cada uma das partes, desde o momento da feitura do ajuste, pode antever e avaliar a prestação que lhe será fornecida e que, pelo menos subjetivamente, é equivalente da prestação que se dispõe a dar. Não solene,
porque a lei não impõe forma determinada para o seu aperfeiçoamento. 2004, p. 221 e 222. Atualmente, a locação de bens imóveis urbanos é regida pela Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, que sofreu alteração em dezembro de 2009, com a Lei 12.112/09. Brasil, 2019, b. Importante salientar que o contrato é a mais comum e a mais importante fonte de obrigação, devido às suas múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo jurídico. Gonçalves, 2013, p. 21. Existem alguns princípios contratuais que auxiliam na relação existente entre locador e locatário, buscando uma forma mais saudável, que compatibilize esse modelo de negócio jurídico. Dentre os princípios, podem ser citados a autonomia da vontade, o equilíbrio contratual e a função social dos contratos. 2.1 Princípio da autonomia da vontade. Pelo princípio da autonomia da vontade, entende-se, no âmbito do direito privado, que a atuação das partes na relação locatícia é realizada pela manifestação de vontade, pois qualquer pessoa capaz pode, pela manifestação de sua vontade, tendo o objeto lícito, criar relações a que a lei empresta validade. Rodrigues, 2004, p. 15. Paranalim, 2008, p. 170. Por autonomia privada, desde que foi lançado o princípio enquanto dogma, se entende pela viabilidade de eleição entre contratantes, a oportunidade de se celebrar ou não o contrato e, sobretudo, a sempre presente definição do conteúdo contratual. As partes podem pactuar contratos, colocando em evidência sua intenção negocial, tendo em vista que sempre se definiu a autonomia da vontade como poder às partes reconhecido de regrar suas relações jurídicas, voltada à satisfação de seus interesses. Godoy, 2012, p. 29. A autonomia da vontade pode ser vista sob dois aspectos, conforme explana Venosa. Essa liberdade de contratar pode ser vista sob dois aspectos. Pelo prisma da liberdade propriamente dita de contratar ou não, estabelecendo-se o conteúdo do contrato, ou pelo prisma da escolha da modalidade do contrato. A liberdade contratual permite que as partes se valham dos modelos contratuais constantes do ordenamento jurídico, contratos típicos, ou criem uma modalidade de contrato de acordo com suas necessidades, contratos atípicos. 2013, p. 392. Conforme exposto, o princípio da autonomia da vontade demonstra grande importância durante a realização de um contrato, tendo em vista a demonstração da vontade e a aplicação dos interesses de cada parte envolvida. 2.2 Princípio do equilíbrio contratual. Embora não haja no Código Civil de 2002 previsão explícita do princípio do equilíbrio contratual, podemos verificá-lo de maneira indireta em artigos que tratam da lesão e da resolução dos contratos por onerosidade excessiva, conforme demonstra Cunha. Essa nova lógica de equilíbrio de status e equilíbrio entre a onerosidade das obrigações recíprocas, pode ser percebida em institutos que ora integram o Código Civil de 2002, tais quais a lesão, art. 157, e a resolução por onerosidade excessiva, art. 478, instrumentos em prol do equilíbrio contratual. 2007, p. 262.
O princípio em questão visa equilibrar as relações existentes entre as partes em um contrato. Para Godoy, 2012, p. 52. O princípio objetivo do equilíbrio entre prestação e contraprestação encontra inúmeros exemplos de positivação, em nosso ordenamento. São os casos de responsabilidade, aí incluída a possibilidade de abatimento do preço, por vícios da coisa e evicção, sintomaticamente só a vida em ajustes onerosos, portanto em que há uma prestação, que precisa ser balanceada, em troca de coisa recebida. Independentemente do prazo de vigência do contrato de locação, não pode haver disparidade excessiva, conforme explana na LIN. Nesse contexto de comutatividade contratual é que se constrói o princípio da equidade, enquanto fundamento da justiça que deve imperar no contrato, se ele de longa duração ou não, uma vez que as parcelas reciprocamente devidas nunca poderão estar desajustadas ou sofrer perdas ou ganhos, ao longo da execução da avença. 2008, p. 144. Verifica-se que o princípio do equilíbrio contratual é essencial para que não haja desequilíbrio em uma relação contratual, ou seja, que a parte mais forte não explore ou prejudique a parte, visivelmente, mais fraca. 2.3 Princípio da função social dos contratos. O Código Civil de 2002 traz a previsão desse princípio no artigo 421, qual seja, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Brasil, 2019, a. Galeano e Pamplona, assim se manifestam. Para nós a função social do contrato é, antes de tudo, um princípio jurídico de conteúdo indeterminado, que se compreende na medida em que lhe reconhecemos o precípuo efeito de impor limites à liberdade de contratar, em prol do bem comum. 2014, p. 84. É importante ressaltar que o princípio da função social, além de tratar sobre os interesses dos contratantes, submete-se igualmente aos interesses da sociedade. Sob essa ótica, entende-se que o princípio da função social do contrato abrange não apenas o interesse privado, bem como o interesse público, limitando, assim, a autonomia privada, exercida pelas partes. O princípio da função social determina que os interesses individuais das partes do contrato sejam exercidos em conformidade com os interesses sociais, sempre que estes se apresentem. Não pode haver conflito entre eles, pois os interesses sociais são prevalecentes. Qualquer contrato repercute no ambiente social, ao prover peculiar e determinado ordenamento de conduta e ao ampliar o tráfico jurídico. Lobo, 2002, p. 190. Ao pactuar um contrato de locação é observado, primeiramente, o interesse das partes e por consequência, deve ser analisado o cumprimento dos valores sociais, conforme entendimento de Godoy, 2012, p. 147. O contrato tem uma função social projetada, em primeiro lugar, entre as próprias partes contratantes, ainda que atendendo à promoção de valores constitucionais que, a priori, lhe digam respeito, projete-se igualmente sobre o corpo social e a bem do próprio desenvolvimento da sociedade. Portanto, demonstra-se a importância do princípio da função social do contrato, pois ele cuida para que o que for pactuado entre locador e locatário, não prejudique a sociedade em geral. Os princípios existem para minimizar a disparidade nas relações envolvendo as partes do contrato de locação, e, se utilizados de forma benéfica,
podem construir uma parceria rentável e igualitária. 3 Contratos de locação em shopping center. O empreendimento denominado shopping center é considerado um espaço comercial destinado a compras, serviços e lazer, que proporciona a seus clientes maior comodidade e segurança. Cada empresa que, através de sua marca, se insere no shopping center é denominada de lojista, ficando esta submetida às regras e normas contratuais impostas pelo empreendedor, proprietário do local. Diniz, 2003, p. 39, explora o conceito desse empreendimento. O shopping center envolve um complexo organizacional relativo à sua localização, à sua viabilidade econômica, à captação de recursos, à adesão ao tenant mix por parte dos lojistas, que se subordinarão a um contrato normativo, que traça normas para seu bom funcionamento e sucesso comercial. A Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, considera shopping center os empreendimentos com área bruta alocável, ABL, normalmente, superior a 5.000 m sobrescrito 2, formados por diversas unidades comerciais, com administração única e centralizada, que pratica aluguel fixo e percentual. Na maioria das vezes, dispõe de lojas âncoras e vagas de estacionamento compatível com a legislação da região onde está instalado. 2019. Dentre todas as vantagens existentes em um shopping center, podem ser citadas a segurança do local, amplo estacionamento, horário diferenciado, facilidade de acesso, diversidade de produtos e serviços, etc., tendo em vista o conforto e a comodidade da população, pois é através dela que o empreendimento alcança o sucesso. Portanto, não se pode duvidar que o shopping é um irresistível polo de atração dos consumidores, que acorrem aos milhares, seduzidos pelas vantagens por ele oferecidas. Souza, 2014, p. 237. Segundo a Abrace, 2019, atualmente, o Brasil possui 563 shoppings em todo o seu território, com previsão de inaugurar mais 15 em 2019. A locação de bens imóveis urbanos é regida pela Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, que sofreu alteração em dezembro de 2009, com a Lei 12.112/09, aplicando-se ao contrato de locação em shopping center, basicamente os artigos 52(2) e 54 da referida lei. Brasil, 2018, b. A Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, em seu art. 54, regulamentou os contratos em shopping center, porém, deixou seu sentido muito amplo, dando margem a vários entendimentos, quando informou que nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas nos contratos de locação. Brasil, 2018, b. A locação dos espaços de shopping center não possui legislação específica, tendo que se adequar às normas especiais para a resolução de seus conflitos, aplicando-se a todas as ações previstas, as regras especiais pertinentes ao regime locatício não residencial. Restifineto, 2000, p. 36. Tendo em vista a falta de legislação específica a respeito dos contratos de locação em shopping center, pode-se dizer que se trata de contrato de locação, dotado, entretanto, de certas peculiaridades, por serem contratos diferenciados.
De forma mais acertada, os contratos de locação em shopping center podem ser considerados contratos de locação atípicos. 3.1 Cláusulas atípicas dos contratos. Os contratos de locação em shopping center apresentam características próprias, que divergem dos demais contratos, pois é da essência dos contratos de shopping centers a existência de aspectos e cláusulas peculiares. Cerveira e Souza, 2011p90. Pérez, Viana e Gazola, 2003, p45, apresentam os seguintes pontos, os quais acreditam ser próprios de shopping center. Forma de remuneração do uso das lojas. Há pagamento de um aluguel mínimo e de um aluguel percentual. O aluguel mínimo tem por base os metros quadrados que a loja possui. O aluguel percentual é calculado de conformidade com a percentagem na receita bruta da loja. Prevalecerá o que alcançar o maior índice. Reajustamento trimestral do aluguel mínimo. Fiscalização da contabilidade das lojas pelo empreendedor que, para averiguar a exatidão do aluguel percentual, controlará os registros de venda e os balanços. Fixação uniforme e antecipada do critério para aumentar o aluguel mínimo no tempo da renovação contratual. Incompatibilidade entre o critério de arbitramento do aluguel na locação para fim comercial, aplicado na renovatória, e o aluguel percentual. O cunho mercantil desse aluguel como suporte da lucratividade do empreendimento. Desvinculação entre a atividade comercial e o uso efetivo da loja para efeito de remuneração deste exigível antes de iniciada aquela. Distribuição das lojas no centro comercial, conforme o plano estabelecido por ocasião da construção do centro, que terá em vista a dimensão da loja e o tipo do negócio explorado. Existência de proibições e práticas ligadas ao uso da loja. Cessão da posição contratual é admitida no contrato com o shopping por ser imprescindível ao seu funcionamento, desde que haja permissão do empreendedor, mas também se esta em condições de manter o padrão ou status de qualidade no seu comércio. Ingerência de terceiros, associação dos lojistas, no exercício do direito do titular do uso da loja, pois todo o lojista será obrigado a filiar-se, sob pena de rescisão contratual. Vastos poderes da administração do shopping center. O comportamento dos lojistas é disciplinado por um regimento elaborado pelo dono do shopping center, onde são estabelecidos os usos das lojas e das áreas comuns, o aproveitamento dos serviços pelos frequentadores, a clientela, os fornecedores, os empregados das lojas, etc. Cooperação do empreendedor nas promoções para ativar as vendas, participando das campanhas publicitárias. Convergência de interesse no contrato. Imutabilidade orgânica da atividade do lojista. Pontos de atração ou de divertimento para atrair a clientela. Estacionamento de veículos sujeitos às normas da administradora. Alocação de espaços em shopping centers tem natureza complexa. São firmados por contratos de locação, regidos pela Lei do Inquilinato, 8.245/91, e ao mesmo tempo, possuem outros documentos integrantes e complementares, trazendo certa atipicidade a este tipo de relação. Cerveira, 2012, BDN Graus 22. Nas palavras de Gonçalves. Contrato atípico é o que resulta de um acordo de vontades não regulados no ordenamento jurídico, mas gerado pelas necessidades e interesses das partes. É válido, desde que estas sejam capazes e o objeto lícito,
possível, determinado ou determinável e suscetível de apreciação econômica. Ao contrário do contrato típico, cujas características e requisitos são definidos na lei, que passam a integrá-lo, o atípico requer muitas cláusulas minudenciando todos os direitos e obrigações que o compõem. Essas noções, aceitas na doutrina, foram convertidas em preceito legal, no novo Diploma Civil. 2013, p. 42. Por se tratar de um ramo de negócio diferenciado, os empreendedores de shopping center sentiram necessidade de alterar a funcionalidade dos seus contratos de locação, criando, portanto, cláusulas atípicas. De qualquer modo, a regra revelou a preocupação do legislador em deixar claro que a locação em espaços em shopping center está submetida à atual lei de locação urbana, apesar de o respectivo contrato conter cláusulas atípicas para um mero ajuste locatício, mas que, nem por isso, o afastam de uma locação, em que pese a insistência dos empreendedores na tentativa de descaracterizá-lo como de locação. Santos, 2010, p. 366. Nas palavras de Maria Helena Diniz. O lojista não paga uma quantia fixa, como ocorre com o locatário de prédio, visto que entrega parte do valor de seu faturamento mensal e tem deveres que não são próprios de um inquilino. O contrato de shopping center é, por tais razões, um contrato atípico, seria impropriamente uma locação para fins comerciais, tendo como prestação um aluguel percentual, calculado sobre o faturamento mensal da loja, que seria pago ao empreendedor como forma de participação no lucro do lojista pelos serviços que presta na publicidade, na administração, na organização etc. Locação não é, mas pela atual lei inquilinária, com o escopo de resolver certos problemas, ante a omissão legislativa, ficou estabelecido que cairá sob sua égide, em certos casos. 2003, p. 234 e 235. Usualmente, os documentos que integram os contratos de locação em shopping center são, o contrato propriamente dito, com estipulações individuais de cada lojista/locatário, 2. As normas gerais ou cláusulas comuns, que são um conjunto de regras para todos que estão inseridos no empreendimento, 3. O regimento interno, que estipula sobre o funcionamento do empreendimento, e, 4. O Estatuto da Associação de Lojistas, é condição para firmar a locação que o lojista se afilie à associação dos lojistas do shopping, que dentre outras funções, trata da arrecadação e gerencia do Fundo de Promoção e Publicidade. Cerveira e Souza, 2011, p. 33 e 34. Dentre os documentos integrantes e inseparáveis dos contratos de locação em shopping center, deve ser destacado, as normas gerais, que pode ser considerada a mais importante, comparada com as demais. Geralmente, as normas gerais regedoras do empreendimento estão materializadas em uma escritura pública declaratória, na qual o lojista obriga-se, entre outras, a aceitar os princípios específicos que regem o funcionamento de um shopping center, tal como foi concebido. Acatar as disposições constantes e aquelas cuja orientação, no futuro, o empreendedor imprimir à administração do shopping center. Reconhecer a tipicidade da locação do shopping center, em que se associam locador e locatário, visando a um lucro comum. Não invocar, em qualquer tempo, como impedimento da ação da administradora do shopping center, ou como excludente dos encargos por eles assumidos,
qualquer norma jurídica não prevista como regedora da locação contratada, ainda que superveniente. Cerveira Filho, 2013, p. 110. Na totalidade de documentos que englobam um contrato de locação em shopping center, constam cláusulas atípicas, que são determinantes para que esse modelo de negócio seja diferenciado. Para exemplificar, veremos a seguir algumas cláusulas atípicas, facilmente localizadas nos contratos. Já tivemos oportunidade de observar que esses contratos de locação contêm cláusulas atípicas. Entre elas podemos citar: a que estabelece sistema dúplice de cobrança do aluguel, sendo um fixo, mínimo, e outro percentual, sobre o total da receita mensal, sendo devido o maior deles, a cada mês. A que prevê o pagamento de aluguel em dobro, no mês de dezembro. A que obriga o locatário a se inscrever na Associação dos Lojistas e participar do Fundo Comum de Promoções, Propaganda e Marketing. A que obriga o locatário a abrir e fechar a loja nos horários determinados pelo empreendedor e a não fazer promoções ou liquidações, senão na mesma época, sendo-lhe ainda vedado mudar o ramo de negócio. Souza, 2014, p. 236. Ainda tratando de cláusulas atípicas, Amaral e Godoy corroboram com o assunto. O contrato firmado entre os empreendedores e os lojistas é inegavelmente um contrato de locação revestido de uma série de peculiaridades e cláusulas atípicas, distinguindo-se assim das locações comerciais tradicionais, como de uma loja de rua. Tal atipicidade dá-se em função de que os shopping centers atuam como um conjunto de lojas que atraem fortemente a clientela e, em função disso, aumentam de forma significativa as chances de venda do lojista, o qual possui toda uma infraestrutura a seu favor, justificando assim a adoção de cláusulas especiais. Algumas cláusulas especiais regulamentam a relação empreendedor-lojista, são elas: forma de cobrança dos aluguéis. A mais comum é o sistema dúplice de cobrança de aluguéis, no qual é estipulado um fixo, valor mínimo, e um percentual do faturamento líquido mensal, sendo devido o maior deles, a cada mês. Em alguns CHAPs, é estabelecido também o chamado 1,3 graus aluguel ou aluguel em dobro no mês de dezembro para cobrir gastos com funcionários, promoções e publicidades de Natal. Cláusula de raio ou não concorrência: lojista compromete-se a não abrir outra loja num raio predeterminado do centro de compras, ou seja, a não exercer atividade similar à praticada no shopping center próxima a ele. O objetivo principal é garantir o retorno do investimento do empreendedor, mas há questionamentos sobre sua validade frente à livre concorrência. Vedação de cessão e sublocação: a cessão e a sublocação para terceiros dos contratos de shopping center por parte dos lojistas são, em regra, vedadas. Em caso de transferência com o consentimento do empreendedor, geralmente há cobrança de uma taxa de transferência, a qual também já foi objeto de questionamento por lojistas. Ademais, nos contratos de locação firmados entre empreendedor e lojista, costumam ser partes integrantes os seguintes documentos, e, o regimento interno, estipula regras de funcionamento do empreendimento, segunda, as normas gerais, conjunto de regras locatícias que devem ser aderidas por todos os lojistas, e, terceira, o Estatuto da Associação dos Lojistas, trata da arrecadação e gerência do Fundo de Promoção e Publicidade. 2016, BDN 1.
Conforme demonstrado, existem diversas particularidades nos contratos de locação em shopping center. Referidas cláusulas atípicas foram inseridas para suprir as necessidades existentes neste modelo de negócio. Empreendedores e lojistas de shopping center realizam suas tratativas com base nesses parâmetros. Para que o lojista entre nesses empreendimentos, precisa aceitar e cumprir todas as cláusulas estipuladas. Por mais que tenham diversas discussões em torno do assunto, cabe às partes decidirem se realmente é viável firmar o compromisso, para que traga rentabilidade e que seja benéfico para todos. 4. Metodologia. 4.1 Método de abordagem, indutivo. 4.2 Método de procedimento, monográfico. 4.3 Técnica de pesquisa, bibliográfica. 5. Conclusão. Chegando ao término deste artigo, verificamos o quão grande é a discussão que norteia o empreendimento denominado shopping center. Esse ramo de negócio se diferencia dos demais por conta de suas peculiaridades. Os shopping centers são regulamentados por contratos firmados entre empreendedores e lojistas. Esses contratos são denominados como contratos de locação atípicos. Percebeu-se que com o passar dos anos, esses empreendimentos cresceram consideravelmente no Brasil, e ainda estão crescendo, devido ao enorme sucesso entre o público consumidor. Porém, a legislação não acompanhou tamanha proporção, e hoje se encontra defasada. As dúvidas que pairam sobre o assunto existem em função da falta de legislação que regulamente a matéria, ficando à mercê de apenas 2 artigos, quais sejam os artigos 52 e 54, incluídos na Lei N. 8.245/91, Lei das Locações. A liberdade gerada pelos artigos supracitados faz com que empreendedores estipulem cláusulas atípicas em seus contratos, para suprir as necessidades existentes nesse ramo de negócio. Através das pesquisas realizadas, ficou evidente que existem particularidades nos contratos de locação em shopping center, e para não gerar um enorme desequilíbrio entre empreendedor e lojista, deve ser aplicado os princípios da autonomia da vontade, o equilíbrio contratual e a função social dos contratos. O shopping center é um local magnífico, apreciado por empreendedores, lojistas e consumidores.